Bom, pessoal, agora sim, vamos lá, gente. Vamos começar o nosso webinar agora em especial aqui nessa semana bem sabática, essa semana bem específica da LGPD. Patrícia, me ouve bem? Patrícia, me dê um ok se me ouve bem, Patrícia? Ótimo, querida, ótimo. Pessoal, estão me ouvindo bem? Deem um ok para mim aí também, por favor. Estamos já transmitindo para todos do YouTube. Matheus Queiroz disse que sim, está me ouvindo. Paulo, bom dia, doutora Patrícia, ótimo. Pessoal, sejam todos bem-vindos nessa nossa live especial aqui. Pedimos para todos vocês que estão aqui também realmente não abrir a câmera, estamos transmitindo para o YouTube. Estamos num webinar específico aqui, bem especial para a nossa turma de PDPP, Privacy and Data Protection Practitioner, aqui da TI Exames, que nós também abrimos para vocês aí que estão nos acompanhando no YouTube. Mais de quase 200 pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E hoje, aqui conosco, nossa querida Patrícia Peck. Patrícia, trabalhamos juntos aí, é sempre um prazer recebê-la aqui conosco, Patrícia. Muito obrigada, Davis. Que satisfação estarmos juntos, vivendo essa história, né? Momento histórico para o Brasil, esse momento que a gente vai entrar em setembro, com a entrada em vigor da lei, com o andamento da NPD. E o meu mês de aniversário. Olha o que eu ganhei de presente de aniversário, Davis. Que verdade! Que dia que é, Patrícia? Dia 12 de setembro, Davis, olha, e eu acho que eu vou ter tanto trabalho e quero ver eu conseguir tirar minha folguinha de aniversário, mas acho que vai ser isso, mês histórico da entrada em vigor da LGPD, ficou bem sendo o meu mês de aniversário. Sim, dia 12 de setembro. E Patrícia, o meu aniversário foi justamente no dia do aniversário da LGPD, dia 14 de agosto, não é, Que Patrícia? legal, que emblemático. Fomos predestinados, Patrícia, para trabalhar com LGPD, não é, Patrícia? Com toda certeza, acho que a LGPD está nos perseguindo. Isso. E, pessoal, como a Patrícia falou, eu até costumo dizer, Patrícia, que esse mês de agosto nós tivemos um agosto mesmo de teste, mas um agosto da privacidade, não é? Nós Sim. tivemos um mês de agosto bem recheado, pessoal. Nós tivemos no dia 14 de agosto o aniversário de 2 anos da LGPD, não é? Completou a nossa lei, completou 2 anos. No dia 14 de agosto também tivemos o nosso evento, nosso LGPD Connect na NPPD, tanto que esse webinar aqui agora é da TI Exames em apoio também com a NPPD. E a Patrícia também participou, foi um sucesso a participação da Patrícia no nosso LGPD Connect, que o tema foi a NPD já. Vamos falar disso. E o legal, Patrícia, é que depois do nosso evento, bastante gente começou a se movimentar, né? Tivemos, por exemplo, logo na próxima semana, cerca do dia 17, aí uma surpresa para todos nós, o CAD aí se manifestou como um possível candidato para ser autoridade supervisora, pegou muita gente de surpresa com aquele documento bonito, que inclusive o CAD se manifestou, mas depois, no dia seguinte, o ministro Jorge já descartou a possibilidade. Isso foi no dia 17, por volta do dia 17. Por volta do dia 25 também nós tivemos a votação da medida provisória 959 na Câmara. Essa semana que agora tivemos na Câmara dos Deputados a votação da medida provisória. No dia seguinte, dia 26, a votação da medida provisória 959 pelo Senado Federal, gente. E aí gerou toda aquela incerteza. Será que a LGPD entra no dia seguinte? Será que não entra? Será que temos os 15 dias aí? Nós da NPPD fomos bem cautelosos também, aguardamos também uma posição mais concreta. No dia 27 também tivemos o decreto da NPD, o 10.474, 10.474, isso. 10.474 pela Presidência da República, saiu no Diário Oficial da União, gente,
justamente o decreto estruturando a ANPD, e que também trouxe várias incertezas aí também, como muita gente até falou, até de modo mais crítico, falou, Davis, nossa, o decreto, ele explicou algumas coisas, mas grandes coisas aí não explicou, aguardamos aí o regimento interno, não é? Essa semana também aí tive contato com o pessoal do Senado também, recebi uma ligação do senador, do Major Olímpio, falando alguns pontos que está ainda por vir na nossa LGPD. Então, pessoal, olha quanta coisa que nós tivemos aí em agosto, e o mês de agosto ainda não terminou, hein, gente? Estamos no dia 29. Patrícia, bastante gente até nos falou o seguinte, o que não foi feito, Patrícia, em 2 anos no Brasil com LGPD, tivemos em 7 dias, tivemos em 1 mês, pessoal. Olha que interessante isso. Em 2 anos que o executivo não se manifestou, nós tivemos agora em 1 mês de agosto. Realmente foi o agosto da privacidade. Nós pudemos ter um gostinho da privacidade. E eu até vou falar uma coisa antes de passar a palavra para a Patrícia. Pessoal, nós tivemos a LGPD vigorando lá, depois das incertezas, tudo, na quinta, sexta-feira. Patrícia, ontem, sexta-feira, um dia após a vigoração aí da LGPD, já tivemos empresas que já começaram a ser notificadas por titulares solicitando aí alguns dados pessoais. Óbvio que nós não temos ainda a NPD, mas algumas empresas já receberam algumas notificações dos clientes dela. Oh, eu quero que vocês apaguem meus dados, direito de exclusão, sim, direito de portabilidade, e as empresas já começaram a ter que se movimentar aí uma vez que a LGPD já está em vigor, pessoal. Porém, que me preocupa, Patrícia, será que não são talvez oportunistas? Será que são realmente preocupados com a privacidade? Não sabemos, mas o Ministério Público já levantou, gente, a bola e falou assim, opa, mesmo que a autoridade supervisora ainda, a ANPD, não está em vigor, nós podemos utilizar a LGPD para fazer algumas fiscalizações. Sim. Então, talvez aí aquele cenário que prevíamos, Patrícia, como nós já trabalhamos desde há 2 anos atrás, que nós já falávamos... que nós já falávamos, Patrícia, que se entrar a LGPD sem o órgão fiscalizador, podemos aí talvez ter uma briga de poderes. Pessoal, peguem lives que eu e a Patrícia já fizemos há 2 anos atrás, eu e a Patrícia já falávamos isso. Será que nós não poderíamos ter uma briga de egos aí futuramente, tendo a LGPD sem o órgão regulador, sem a ANPD? Já começamos a ver isso desde ontem, sexta-feira. Se preparem para isso, tá bom? E é o que nós vamos levantar aqui nesta live. Então, mais uma vez, é um prazer, com essa introdução que eu fiz desse cenário aqui, é um prazer receber minha querida amiga Patrícia Peck. Patrícia, pode compartilhar já a sua tela aí conosco? E a Patrícia já preparou um conteúdo bem legal. Sim. Estamos agora com 300 pessoas ao vivo no YouTube. Patrícia, consegue compartilhar então sua tela, Patrícia? Isso. Patrícia, perante esse cenário todo que nós tivemos então no Brasil, o que você preparou aí para nós? O que nós podemos... No final eu volto aqui para comentar também. Patrícia, o que nós temos no nosso Privacy by Design? Estou vendo que é o título dessa palestra que você colocou. É o Privacy by Brasil, né? Eu fiz essa brincadeira. Eu gostei de usar esse termo, Davis, porque acho que a primeira coisa para a gente colocar é que nós estamos com a proteção de dados à moda brasileira, parece até nome de prato especial, né? Porque quando a gente vai explicar, inclusive para clientes internacionais, realmente o assunto ficou um pouco complexo e um pouco mais delicado do ponto de vista quando você cria um planejamento para implementar uma legislação de alto impacto como é essa. Então, por que a gente fala um Privacy by Brasil? Porque nós sabemos que em mais de 100 países que já existe esse tipo de estrutura, e quando você olha, né, o modelo, nós já temos aí praticamente 160 DPAs, Data Protection Authorities, em todo o mundo atuando. Normalmente vem a autoridade primeiro, e aí entra em vigor a legislação, por conta de ter um processo importante de diálogo que esse ente realiza com a sociedade civil, com as entidades públicas e privadas, no sentido não só orientativo,
para a implementação da lei, como também no sentido regulatório, porque tem muitos artigos dentro dessa legislação que ainda estão sujeitos a uma complementariedade. Né? O próprio artigo que define a função do encarregado, o 41, lá no parágrafo 3º, também está sujeito ainda a uma contínua regulamentação da autoridade. Se a gente pensar, né, o modelo europeu, ter que ter o DPO, ter que ter o encarregado no Brasil, se tornou uma obrigação de todos, de todas as instituições que tratam dados, seja ela controlador ou operador. Isso é a leitura do artigo 5º, somado depois com o artigo 41. Então, quando você olha isso, qual que é a primeira coisa que acontece na hora que você diz que a lei entrou em vigor? Né? De imediato, você já tem que ter sua política de privacidade atualizada no site com o canal de comunicação do encarregado. Você foi muito correto e pertinente ao alertar que na hora que ela entra em vigor, ela dispara não só a fiscalização da autoridade específica, mas também das demais autoridades. A autoridade de consumidor, a autoridade trabalhista, o Ministério Público do Trabalho também está, assim, de olhos abertos com relação a isso. Então, quando eu quis dizer um Privacy by Brasil, passados 2 anos da promulgação da lei, que fez aniversário no dia 14 de agosto, seu aniversário também, isso aconteceu sem nós termos tido o empoderamento, né, a atividade, a ativação da autoridade específica. E foi isso que o presidente do Senado mencionou quando foi debatido a medida provisória 959. O presidente Davi Alcolumbre disse, né, nós aqui no Senado não vamos mais segurar a entrada em vigor da LGPD porque o Executivo não fez a sua parte, porque o Executivo não executou a legislação. Afinal de contas, isso está até aqui nesse meu livro, né, que a gente depois no final conta mais um pouquinho, que é o de proteção de dados, que é até recomendado na prova de certificação da ECSIM. Nós sabemos que a Lei 13.853, que é de 2019, é a lei que trouxe a autoridade, ela trouxe a NPD. Faltava o quê? Faltava justamente aquele decreto, que foi o que saiu correndo nessa semana. Então, você disse muito corretamente, em questão de 7 dias, em uma semana, nós fizemos o que não fizemos no ano inteiro de 2019, deveríamos ter feito. Então, eu vou passar aqui alguns slides, porque eu sei que nós temos aqui tanto os alunos do curso, né? O curso da TI Exames é fantástico, eu sei que você tem formado muitas turmas, e eu vejo os feedbacks dos alunos dizendo, eu passei, virei DPO com aquela alegria, obrigada, Davis, obrigada, Patrícia Peck, tá? E isso é tão bonito de ver, a gente ajudando as pessoas a terem mais esse conhecimento. Acho que um alerta que deu para todas as empresas com o que aconteceu essa semana foi assim, nossa, quem vai ser o nosso encarregado? Quem eu vou colocar o contato lá no site? Quem está preparado, né, para essa matéria? Porque os documentos a gente atualiza e sobe, né? Vamos botar a cláusula, vamos arrumar. Mas e a pessoa? E o preparo da pessoa? E a responsabilidade de você assumir essa função que não é moleza, que foi o que a gente conversou lá no dia do congresso do evento. Então, assim, nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, temos aquela cultura de deixar para a última hora. Foi, sim, dado 24 meses de prazo. No entanto, só queria rememorar para todos, já vou continuar aqui passando material, nós temos que lembrar que quando essa legislação foi trazida, em agosto de 2018, nós estávamos num momento muito tenso político do país, de mudança já de governo. Nós vínhamos para uma proximidade de eleições, mudou a administração, entrou um governo novo, e em 2019, todos queriam saber o que ia ser dada de continuidade e priorização, quando assumisse os novos ministérios e assim por diante. E qual ia ser a batida da lata do presidente, né? O que ele ia dar de atenção e de foco? Se ele ia, de fato, dar a atenção necessária para a segurança cibernética, para a proteção de dados, que tinha sido até um depoimento para a revista Forbes, que o presidente Bolsonaro, na época, fez uma declaração em novembro de 2018,
Depois eu fui dar uma palestra na Espanha, em Madrid, e falando sobre como seria a visão de segurança digital do país, do Brasil, representando o Brasil, indicado aqui pelo governo brasileiro. E aí nós dissemos, não, isso vai ser uma pauta prioritária para o país. No entanto, nós vimos ali um desenrolar do ano de 2019 muito dificultoso, e todo mundo dizendo, cadê NPD, cadê NPD? Quando entramos em 2020, era para ter saído o decreto, a indicação dos cargos do Conselho Diretor em janeiro, fevereiro. Eu lembro que eu conversei com isso com você. Nós falamos, gente, tem que ter a representação feminina, precisamos ter pessoas técnicas, precisamos ter gente que conheça do tema. E aí começa a pandemia. Começa a pandemia do Covid-19. E aí a mesma Câmara e o mesmo Senado dizem, vamos prorrogar. E aí, gente, a gente tem que lembrar uma coisa, onde já se viu prorrogação, que depois o juiz, né, que diz que vai prorrogar, começa a contar o tempo para trás, começa a tirar o tempo, descontar o tempo. Então, quando se houve um anúncio em abril de prorrogação, o que deu de efeito? A maioria reviu o cronograma projetos, dizendo, vou contar com o tempo agora de 2021. Estamos em crise, houve redução de jornada de trabalho. Quantas empresas reduziram 50% de jornada de trabalho de pessoas? Isso é um fato. Né? Eu acabei de ver essa semana que a escolinha que meu filho estudou fechou. Uma senhora, assim, sabe, dizendo que fez de tudo para manter a escola, que ela era elogiada até com publicações no Facebook e tudo, mas ninguém mais ia na escolinha, era uma escolinha de 1 a 6 anos, né? Claro, meu filho já está com 13, mas ele estudou naquela escolinha. Então, que triste do empresariado brasileiro sofrendo tanto esses Patrícia, efeitos. até também, Patrícia, se me permite até complementar contigo, isso, Patrícia, esse cenário, vale lembrar que não é só também do Brasil, né? Claro que nós estamos passando, Patrícia, por esse problema, né? Empresas fechando no Brasil inteiro. Fora também riscos relacionados com cibersegurança. Saiu essa semana, Patrícia, saiu um indicador muito legal. Só nesse mês de agosto, aumentaram-se 774% o número de cyberataques também no Brasil. Então, realmente, nós estamos num cenário bem peculiar. Pandemia, mais cyberataques, pessoas em casa também. Olha todo o arcabouço e ainda assim também, perante tudo isso, o nosso governo também precisa dar uma resposta pronta com essa NPD. Aquelas incertezas que você falou que nós tínhamos em março, estamos até agora com a nossa autoridade também. Precisamos da pluralidade e por aí vai também, mas tudo, nós realmente, eu acho que, Patrícia, nós vamos olhar lá atrás para os nossos, né? Nós lá na frente a gente vai contar a história, quando tivermos com os nossos 90 anos, que Deus nos abençoe para chegarmos lá, e nós vamos contar como que foi o ano de 2020, Patrícia, porque isso exato. Então, pegando o gancho do que você está comentando, o que é fato? É um fato que praticamente desde 95, com aquela diretiva 46 para cá, começou um desenho de que se a sociedade dos anos 90, né, isso foi a virada dos anos 90, é uma sociedade cujos dados são modelo de riqueza, começou-se a ter uma cobrança de que as empresas tivessem que ter uma governança de dados pensando data ethics. E aí, o professor que mais fala disso, e que eu recomendo a leitura, quem puder ler e ver os vídeos dele na internet, de que você precisaria, como os dados viraram um centro do modelo de negócio, trabalhar com transparência, atender novas regulamentações e ter controle no uso dos dados, porque o controle do uso dos dados significa proteção de patrimônio e reputação, é o professor Luciano Floridi, da Universidade de Oxford. As obras dele, que falam sobre data ethics, são obras hoje, assim, muito recomendadas. E por que eu digo isso? Porque nesse formato, isso já era uma onda que vinha vindo, né? Nós poderíamos já estar no Brasil muito mais preparados, se nós já tivéssemos posicionados estrategicamente, com uma visão estratégica de governo digital, né, de economia digital, do Brasil mais digital. E aí o resto do mundo andando nessa toada, foi vendo que viramos o ano 2000, viramos 2010 e estamos em 2020. 2020 é o último ano da quinta onda do Schumpeter,
né? E isso significa que a gente vai entrar no ano que vem na sexta onda do Schumpeter. A quinta onda do Schumpeter durou 30 anos. Foi a onda da economia digital, no sentido das mídias digitais e da indústria de software. A sexta onda é a sexta onda da inteligência artificial, das smart cities, do uso dos robôs, né? Então, assim, é quase como se a gente estivesse chacoalhando a sociedade no último ano da quinta onda do Schumpeter para fazer assim, quem não era a transformação digital ficou. Até o cara que é o feirante da feira está fazendo venda pelo WhatsApp, assim, sabe? Literalmente, nós realmente precisamos ter esse framework de cibersegurança e de proteção de dados, porque é uma legislação que aplica não só para pessoa jurídica, para pessoa física também, estamos todos tratando dados num formato de modelos de negócio que a gente chama de 3Rs. Se a gente vive receita em rede, porque estamos mais conectados, nunca se conseguiu gerar tantos negócios para pequenas empresas no modelo, por exemplo, das plataformas. Hoje, quando você pensa as plataformas, né, qualquer uma delas que estão aí, você pode ter um pequeno negócio bem numa cidade pequenininha do Brasil e está vendendo pela internet. Mas essa receita em rede traz o risco sistêmico, né, e traz uma responsabilidade mais solidária, que é a mesma responsabilidade solidária que a gente vê no artigo 42 e 43 da LGPD. Se nós estamos conectados, um passando dados para o outro, se o outro capturou o dado sem fazer aviso de privacidade, sem dizer que é compartilhar o dado, sem falar da finalidade informada, e passa a informação para você na hora que você vai usar aquele dado para fazer um oi para aquele cliente, ele vai dizer, como é que você tem a minha informação? Então, você começou já a ter o privacy risk. A mesma coisa vai acontecer quando se conecta com a API, porque quando você está conectado com interoperabilidade por APIs, é difícil, às vezes, definir de onde que vazou. Vazou de mim ou vazou de você? Vazou ali do muro que nós temos chamado uma API. Então, vazou dos dois. Se vazou dos dois, porque vazou em cima do muro, os dois vão responder juntinho e abraçado. E é esse que é o problema que acontece conforme nós estamos numa sociedade muito mais digital. Então, o que cai a ficha para todo mundo agora, se a gente puder falar assim, né, tipo assim, se ligou, né? É que fica numa corrida de que agora, quando entra em vigor a lei, todo mundo vai colocar os contratos deixando claro responsabilidade controlador-operador, mas tem muitos casos, que nem acontece com o Open Banking, entre outros, que eu nem tenho contrato. Os dados estão simplesmente passando de um para o outro ali devido a relações digitais. Então, assim, é muito interessante, porque alguns comportamentos que nós tínhamos para a geração de leads, entre outros, né? Não basta você dizer assim, estou numa parceria, pode usar esses dados aqui também. Eu tenho que perguntar, você avisou a finalidade? Você disse que a finalidade ia ser a de marketing, comunicação? Porque senão eu não posso fazer esse tratamento para essa base legal. E assim por diante. Então, a gente vai aumentar muito essa questão de que se o meu parceiro, se aquele que está com o muro dividido comigo não tiver com a mesma melhor prática traz um problema. E como você disse, estamos mais com isolamento social, como está essa nossa cultura? Um papel fundamental da autoridade praticado em outros países no período de transição da lei foi trazer campanhas educativas, inclusive para a população. Nós não vimos no Brasil, nesses últimos 2 anos, nenhuma campanha educativa sobre o que é LGPD sendo promovida. Então, claro que existe um trabalho, um dever de casa das instituições fazerem campanha para os seus próprios funcionários, para dentro. Vimos algumas acontecerem ainda bem pequenas, bem sutis, digamos assim, se a gente for pensar a quantidade de instituições e o quanto que a gente deveria estar falando desse tema. Mas nem se compara com o Dia Internacional da Proteção de Dados, que existe na União Europeia desde 2006, muito anterior à entrada em vigor do próprio GDPR, que eles já faziam campanha explicando proteção de dados para preparar a população para isso. Então, esse desconhecimento dos direitos dos titulares, como você disse, de o que é o requisitar uma informação, o que significa eu pedir um apagamento de dados. Será que é bom eu apagar um dado de dentro de um determinado tipo de plataforma ou sistema? Porque nem sempre é bom eu ser apagado, eu perder o histórico. Eu vou começar do zero, quer dizer, o que significa realmente o apagamento de dados? Até para as pessoas entenderem que não existe apagamento absoluto. As pessoas têm que entender que nunca vai haver
o apagamento absoluto, tecnicamente falando. O que significa isso? Então, o que são esse exercício? O próprio exercício do direito de portabilidade está sujeito a ser regulamentado pela autoridade. Então, não adianta alguém bater na porta agora, já pedindo o direito de portabilidade, porque não está regulamentado. Então, vai dando já uma necessidade das instituições terem que educar e esclarecer o cidadão, a população. O Ministério Público, ao invés de dizer que vai fiscalizar, sabe o que ele devia estar dizendo? Que vai educar a população. Devia ter uma cartilha educativa do Ministério Público. Gostaria de dizer para o Leroy que ele deveria estar liderando, que o Ministério Público, o PROCON, o Senacom, deveriam estar fazendo uma campanha educativa do consumidor sobre LGPD desde o ano passado. O que significa a nova lei? Tá? Então, eu acho que as outras autoridades deviam estar fazendo campanha educativa. Então, antes de punir, antes de fiscalizar, vamos educar sobre a lei, que esse é um papel muito importante das autoridades, até para que as pessoas sigam a lei, conheçam a lei. Essa história do já vamos castigar antes de ensinar, é muito ruim essa lógica e esse pensamento no Brasil. Eu sou totalmente contra isso. Só tivemos até agora, Patrícia, até com esse seu comentário, muito bom, pertinente. Vale salientar que até agora só tivemos apenas um documento oficial, que realmente ganhou proporções, que foi aquele guia, sabe, Patrícia? Guia de boas práticas para a LGPD do governo federal, um documento muito bom, por sinal, que foi... Mas não é para a população, não é educativo, ele é para a administração pública própria, interna, entender sobre a lei. Ele não é didático, não é educativo, não é uma cartilha para a população. Melhor que se tivesse sido feito pela NPD. Verdade, claro. Patrícia. Nós faltamos um guia de conscientização aí nacional. Até agora não passou uma campanha, Patrícia, nas televisões. Nada, nenhuma entidade fez. A OAB não fez, o Ministério Público não fez, ninguém fez. Então, quer dizer, fica aquele olhar do como é que eu vou arrecadar, como é que eu vou aplicar uma multa, como é que eu vou ficar famoso no jornal, quem é que vai ser o primeiro promotor, procurador, que vai sair ali com a notícia de que eu peguei a empresa tal. Vamos primeiro pensar em educar sobre a legislação, porque um processo democrático, sustentável e saudável para o país significa começar, primeiro, na livre escolha do seu representante, criar uma lei para o seu representado, educar sobre a lei, aí você fiscaliza e aí você pune. O Brasil esquece essa parte fundamental, né, do educar sobre a lei. Então, assim, se existe uma cobrança que tem que ser feita de todos esses órgãos e entidades públicas, e também, sim, o próprio Ministério Público, que cadê o seu papel orientativo e educativo da sociedade? Porque senão, com toda certeza, vai haver o oportunismo, mas um oportunismo que gera custo social. Cada processo que se entre judicial para discutir a respeito de uma legislação que está ainda embrionária, recente, com baixa cultura, é custo do cofre público. Nós pagamos todos esses salários públicos, nós pagamos o custo de movimentar a máquina judicial de forma desnecessária. O correto é centralizar a interpretação do tema da LGPD na autoridade. Os outros ficarem já querendo startar, iniciar a discussão desse tema, a judicialização desse tema, é, na verdade, tirar dinheiro do brasileiro, do cidadão brasileiro, que vai pagar pela máquina pública sendo movimentada de uma forma desnecessária, ao invés de a gente estar educando as pessoas numa consciência de dizer o seguinte para as próprias empresas: cadê a cartilha do pequeno empresário que o Sistema S poderia ter feito? Né? Seja o Sebrae, o Senac, o Senai, qualquer S da vida poderia ter feito uma orientação já do pequeno empresário, está desesperado para saber como é que ele atende a LGPD. Não, já vamos para a fiscalização direto, por favor. E aí, quando a gente entra aqui na questão de que estamos no isolamento social, vale a mesma coisa. Uma coisa tão fácil poderia ser recomendada, né? Do que você já pode, dentro de casa, sendo a própria TI da casa, melhorar a segurança da casa. Eu já estive algumas vezes com a própria Anatel em Brasília e eu disse, olha, por favor, uma grande parte do risco de segurança que a gente vive é que segurança tem que vir de fábrica. Eu acho um absurdo a gente vender celulares no Brasil e a gente ter toda a conectividade de celular e a campanha de segurança digital não ser feita pela indústria de telecom. A indústria de telecom poderia estar ensinando e fazendo campanhas educativas sobre uso seguro da internet, de celular, desde o Marco Civil da internet,
que tinha isso previsto nos artigos 24 a 26, e essa legislação está em vigor. Né? Então, quer dizer, esse fato de que as pessoas hoje têm um nível ainda baixo de educação em segurança digital, que gera mais vulnerabilidades, como as que você comentou, que as quadrilhas nadam de braçada, né? Começando pela senha fraca do Wi-Fi, que você consegue invadir roteador, porque as pessoas não baixam atualizações nem de browser e nem de nada, e aí entra pela porta da empresa, e aí vai conseguir depois fazer um sequestro de dados, uma criptografia ali da informação, com a lei nova vigorando, vai fazer extorsão, vai chantagear, me paga tanto, senão eu vou vazar seu dado na internet, que com a lei nova vai ter multa alta, vai sair notícia no jornal. Então, assim, a gente vai para uma possibilidade aqui no Brasil, sim, de ter um grande caos, na minha opinião. Por quê? De novo, esse é um tipo de legislação que exige que cada um no seu setor realize o seu trabalho. Se você olhar hoje, quem mais faz campanha educativa de segurança digital, ainda hoje, é o setor financeiro, porque é aquele que sente direto os riscos relacionados. Mas as próprias plataformas digitais, os provedores de conexão e os provedores de aplicação seriam os que mais diretamente poderiam alcançar esses titulares. E quando você vende um celular, o próprio celular já poderia ter uma orientação desde a caixinha do celular ao celular, e a mesma coisa quando você coloca banda larga na sua casa, já ter uma instrução, um vídeo, tá? Então, assim, a gente vive risco sistêmico. Significa que o que eu posso ficar afetado em risco é porque o outro também não fez uma parte educativa a respeito disso. Então, a nossa possibilidade, como você comentou, de aumento de vazamento de informação, desde quando eu comecei a dar aula na Escola de Inteligência do Exército, que foi no ano de 2005, e depois também para o Ministério da Defesa, sobre espionagem digital e como que a gente pode responder às novas ameaças cibernéticas e sobre aulas de guerra cibernética, a gente só pode alcançar um nível adequado de resposta usando mesmas armas. E é robô contra robô. Né? A gente está vivendo, sim, uma situação em que a gente chama de como eu aumento a defesa na linha de frente. A linha de frente é a população, é o cidadão comum. É ele que está mais exposto. A LGPD é uma legislação que, para ela funcionar, eu tenho uma parte do trabalho que é das instituições, que é o dever de casa que as empresas públicas e privadas precisam realizar, e mais as empresas públicas, porque quem mais detém dado pessoal e sensível, volumoso do cidadão brasileiro é o ente público. E ele compartilha esse dado por convênio e contrato com o ente privado. Então, se o ente público não fizer o dever de casa, a vulnerabilidade começa ali. Vídeo que no ano passado teve vazamento de dados de Detran, por exemplo, que tem muita informação sensível, teve até dados vazados da própria família do presidente a partir dali. Então, esses dados já ficam na internet, né, Davis? Isso é chamado de doxing. Às vezes a quadrilha ela só precisa caçar informação que já existe, que já está na internet, né? Ela reúne isso, é o doxing. Nós temos uma legislação de crimes cibernéticos pobre, precária. Nos outros países, quando a lei de proteção de dados começou a vigorar, como acontece no Reino Unido, na França, na Alemanha, a legislação penal de crime cibernético já estava muito melhor desenvolvida. Então, lá, uma pessoa praticar furto de dado, a pena é altíssima. Praticar falsidade de identidade digital, a pena é altíssima. No Brasil, não. Se eu der Ctrl+C, Ctrl+V numa base de dados, não tem pena, porque eu levei, mas deixei. A gente não alterou o artigo 155 do Código Penal do crime de furto, então não vai dar furto. Entendeu? Então, assim, e a gente na legislação, as pessoas perguntam, a LGPD não tem essa parte criminal? Não, gente, a LGPD não tem porque o GDPR não tem, mas o GDPR não tinha porque esses países já tinham feito o dever de casa de arrumar a legislação criminal digital. Então, a gente acaba tendo essa problemática, como a gente está com esse desafio com a legislação da fake news. E os nossos legisladores, eles ficaram confundindo LGPD com fake news. Quando você fala com ele sobre a LGPD, ele acha que você está falando da fake news e assim por diante. Claro que um assunto ajuda no outro. A gente vai ter eleições agora, municipais, né, de prefeito e vereador. A entrada em vigor da LGPD tem um efeito direto nessas eleições. Já tinha saído
a resolução do TSE a respeito disso, já amarrando que você teria que cumprir com a lei de proteção de dados pessoais no tratamento de dados para as eleições. Agora, com a lei vigorando, vamos ver como que vai ficar, né? Porque não vai poder ficar mandando mensagenzinha, fazer santinho, esse tipo de coisa, sem estar com a base adequada. Então, assim, já se começa aí uma situação de largada, né? Mas voltando para o nosso assunto de segurança, sim, o home office aumentou o risco. Por quê? Porque nós estamos vivendo um ambiente doméstico em que, logicamente, começa desde essa questão da senha do Wi-Fi, de você não ter firewall na casa da pessoa, de você não estar com um antivírus adequado, muita gente não tem antivírus forte em máquina doméstica e em celular, e não baixa as atualizações e assim por diante. E aí, só evoluindo aqui no tema, a gente tem coisas de cultura. Olha esse caso: o cliente se revolta com a empresa usando o currículo como embalagem. Quer dizer, então, assim, imagina que a gente vai entrar com uma legislação de proteção de dados sem a gente ter orientado a todos, isso é a população em geral, para alcançar toda a pessoa física e jurídica, para todo mundo entender que proteção de dado pessoal alcança, gente, o dado em qualquer suporte, alcança o papelzinho. Então, se você imprimir um currículo, você não vai poder jogar o currículo no lixo normal, você vai ter que picotar. Você não vai poder usar o currículo para embalar coisa. Sim, Sabe? banco Então, de assim, currículos, bancos de dados de currículos. mas você tem que fazer um trabalho Sim. orientativo. É assim, botar a carroça na frente dos bois, porque esses entes que são fiscalizadores, se eles querem fazer um bem social para o Brasil, na própria União Europeia, os primeiros 6 meses que começou a vigorar o GDPR, primeiro foram mais advertências. É um processo orientativo educativo. A gente não pode ser assim, crime e castigo, tá? Você vai fazer o quê? Né? Porque se você olhar, aquele que receber as primeiras multas pode alegar até perseguição. Dizer, você veio em cima de mim, não foi em cima do vizinho, aqui por quê? Porque está todo mundo com Cadê o critério, exposição. Patrícia? Cadê o Cadê o critério? critério? Qual é o critério? Porque, assim, dando a largada, o próprio ente público também está, né? Só que o ente público não paga multa. Então, você pode dizer que o critério é o quê, né? Claro que a multa da LGPD, ainda bem, foi para agosto de 2021, né? Mudado pela Lei 14.010. Mas, assim, se a gente pensar cultura, né? Para tudo, seja uma recepção de prédio, até dos prédios que a gente mora. Quem é síndico, gente, devia estar orientado numa cartilha para o síndico sobre tratamento de dados em entrada e saída de portarias de prédio, né, com confirmação de pessoa, você pega imagem. Essas imagens capturadas de videovigilância, está como esse fluxo? Né? Senão também um condomínio está sujeito, né, a uma penalidade. Então, assim, você passa a ter que ter o aviso do Privacy Notice no condomínio de prédio. Então, o pessoal não está sacando que essa lei ela alcança tudo e todos, de Sim. todos os lados. E ela pode ter motivação política. Alguém quer mirar, encrencar assim, vou pegar no pé daquele ali, sabe? Porque eu quero mostrar que aquele ali não sabe fazer proteção de Isso é o que dados. me preocupa, Patrícia, é verdade. Será que essas violações, será que essas demandas que a gente vai ter essas primeiras demandas aí, será que isso não é talvez mandado? Será que isso não é proposital? Ou será que a preocupação mesmo pode ser com a privacidade? É verdade. Se você respondeu uma situação de vazamento, vazou e eu vou atrás, é uma coisa, mas a gente já começa com uma problemática. Quem tiver um vazamento agora, a multa da lei é só agosto. Então você já começa com aquela problemática do período que ficou dissonante, que é por isso que eu falei que é a moda brasileira. Em nenhum país a lei começa a vigorar sem a multa poder ser aplicada junto com o início do vigor da lei. Sim. Então, você já começa a ter umas. Por isso que assim, a gente está ficando com um jeito de LGPD tupiniquim, né? Do tipo, como assim?
Primeiro que a gente falou, que prorrogou e ficou voltando para trás a prorrogação. Aí começa a vigorar e a lei fica em descompasso com a aplicação da multa. Então, você pode ter o maior vazamento possível nesse período, mas eu não posso receber a multa alta, porque a multa é só a partir de agosto. E a multa não vai poder retroagir num fato que tenha acontecido pretérito. Aí, depois, se uma outra autoridade quer ficar usando uma multa alta, vai judicializar. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos ter um ônus social de judicialização, porque uma outra autoridade vai querer aplicar uma penalidade e a empresa vai ter todos os argumentos jurídicos para bater até o STF, de dizer que aquilo ali está num período em que fica inconstitucional a aplicação daquela penalidade daquela maneira. Então, sim, pode ser usado como jogo de poder, para vaidade, para projeção, né, de alguém. Então, assim, só mostrando lá fora, né? Claro, quando o GDPR começou a vigorar, a gente já tinha autoridade e já tinha multa junto. Por isso que estamos de uma forma totalmente agora em descompasso, já virou uma coisa totalmente diferente do GDPR. Já virou a moda brasileira mesmo, e eu vou continuar falando isso, vou falar todas as vezes que eu tiver que falar, porque para mim, assim, a gente já ficou esquizofrênico, quase, com o jeito que a gente está construindo o modelo. Ou a gente tem que consertar, tinha que consertar isso, é uma pena do jeito que ficou. A visão mais correta, eu tinha ficado com a sensação, quando começou até na semana anterior, ali do dia 18, salvo engano, de agosto, tinha até uma proposta com destaque de que o GDPR ficasse, o LGPD ficasse prorrogado para entrar em vigor junto com as multas em agosto do ano que vem, considerando a pandemia, o prazo, tudo. Eu até achei, poxa, acho que estamos começando a ter até um certo bom senso de alinhamento com isso e assim por diante. Aí não. Aí vem uma virada, um acordo de governo dizendo que vai ser dia 31 de dezembro. Aí em 24 horas não, vai ser agora imediato e fez todo mundo divulgar que a LGPD ia entrar em vigor no dia seguinte. Aí não, por uma questão procedimental, regimental e com artigo específico 62 da Constituição Federal, tem que esperar os 15 dias úteis da sanção presidencial, que não vai mexer em nada, não vai mudar em nada, mas tem que esperar. Então, contando 15 dias úteis, como já foi remetido para a presidência logo no dia seguinte, vai dar o dia 18 de setembro, que é o dia seguinte útil, já que já tem o dia 7 de setembro, que é feriado. Então, você fica numa contagem de uma matemática, que ainda se não for o dia 18, vira o dia 21, porque a outra segunda-feira, você fala, gente, que loucura! O negócio era 3 de maio, aí podia virar agosto, aí voltou para 31 de dezembro, aí de repente virou 18 de setembro. Aí você fala, como é que você explica tudo isso acontecendo nessa dinâmica, dessa maneira? Mas se a gente olhar aqui, só queria dar esse destaque aqui para todos, até para os próprios alunos aí do seu curso, que são muito queridos, que eu gosto muito de contribuir com eles, até por conta do quê? Se você olha o raciocínio, considerando as referências lá fora, esse site, o Enforcement Tracker, mais atualizado, ele mostra que quando começa, existe um trabalho orientativo, educativo das autoridades, tem menos aplicação de multa, uma multa, uma multa, uma multa, aí depois vai aumentando a volumetria. Passou os primeiros 6 meses da lei, no ano seguinte, foi aumentando a volumetria. Passou o primeiro 1 ano, se você olhar finalzinho de 2019, ali outubro, novembro, dezembro, a volumetria das multas já é maior, 29, 20, 23. Entrou 2020, mesmo com a pandemia, tem uma volumetria muito maior de multas, inclusive julho teve 35 multas, então pensando historicamente é um dos meses mais altos, foi março e julho em termos de volumetria, mas em termos de valores também. E sempre o motivo mais alto de aplicação de multa, que é inquestionável pela autoridade, é quando tem insuficiência técnica de segurança de informação. O que dá para entender que o trabalho do DPO, que ele tem que ter um alerta muito grande, é a questão da cibersegurança. Por mais que a gente tenha todas as outras funções, né, você olhar se você tem um vazamento de informação, é assim, fatal, né? Porque o vazamento, para você poder explicar que focinho de porco não é tomada e não responder numa situação de vazamento é muito delicado, muito difícil. Daí
a importância. Daí a importância de conhecer como é que eu trabalho bases na nuvem com algum tipo de criptografia, anonimização. Por isso que criptografia, criptógrafos, criptografia quântica, tá? São temas que estão crescendo tanto de importância, né? Você escrever clausulados em contrato com mais padrões criptográficos, entender como é que ficam nos contratos, né? Nos desenvolvedores de software, nas soluções, na nuvem, como que está a criptografia, o que é a criptografia do fornecedor, o que o contratante tem de responsabilidade, de controle de acesso, de padrão de segurança de credenciais, de criptografia, campanha educativa de segurança devido a falhas comportamentais, é tudo esse item 1 aqui, que são as maiores multas. A maioria, é a Patrícia, maioria. a maioria das medidas preventivas são medidas técnicas, não é à toa que lá no artigo 46 da LGPD prevê medidas técnicas e organizacionais. Um contrato seria mais reativo caso a violação já aconteça. Realmente, a parte técnica é a mais preventiva, que é o que as empresas também já deveriam estar fazendo, e esse alinhamento que nós estamos fazendo, que nós já fazemos há muito tempo, Patrícia, você com a parte jurídica, eu com a parte técnica, é essa conscientização que nós precisaríamos e esperamos que o governo aí já tivesse passado essa orientação para toda... E seria ótimo, Davis, que a gente tivesse criado uma linha de crédito LGPD BNDES, ajudado as empresas para que elas pudessem ter acesso a soluções de segurança, a perder de vista, pagando aí em 50 vezes e tá? Porque quando você chega no projeto, você faz o assessment, identifica o gap, você precisa investir numa solução, né? E aí, dependendo do momento, esse ano, por exemplo, fica todo mundo pensando, como assim? Como vai fazer isso? E o segundo motivo das multas mais altas é não tratar com a base legal adequada. Aí você vê a importância desse trabalho que é o técnico jurídico, porque eu peguei muitos trabalhos, mesmo de grandes consultorias, que você viu uma dificuldade deles conseguirem enquadrar com a base legal. Você estava falando da parte dos currículos, as pessoas trocam currículos. Então, hoje, quando você olha lá no artigo 7º, no inciso 5º, esse ato preliminar de contratação, ele dá a sustentação em processo de seleção que eu posso ter tratado um currículo, porque eu vou chamar a pessoa para um processo de seleção, que nem agora no escritório, que a gente abriu vagas, que a gente vai comentar aqui no final dessa oportunidade. Agora, quando uma pessoa espontaneamente vai até um site se cadastrar, aí ali você já está numa base legal em que a pessoa está dando o consentimento dela, porque ela se cadastra, então no final ela submete, ela dá ok, ela submete. Mas quando eu recebo, porque alguém mandou no meu WhatsApp, PEC, olha aqui uma indicação, entre em contato com essa pessoa. O primeiro contato que eu faço com ela, eu estou justificando na base legal lá do artigo 7º do inciso 5º, né? Porque eu estou interessado em chamar ela para um processo de seleção. Eu não pedi primeiro o consentimento dela, eu presumo que se o currículo dela está rodando por aí, ela teria intenção de ser chamada, né? Então, assim, a gente conseguir atender as bases legais adequadas é fundamental, assim como depois atender os princípios. E nos princípios, Davis, olha que importante, é o princípio lá que a gente tem da transparência, da minimização, da finalidade informada e o da não discriminação. Agora, no Reino Unido, está todo um bafafá devido ao uso daquele algoritmo para poder chamar o pessoal para a universidade, que nem como se fosse o nosso Enem, só que como o pessoal não pode fazer a prova, começaram a dizer que o algoritmo estava preconceituoso com pessoas que tivessem uma classe social mais baixa. Então, é a discussão da transparência do algoritmo. Então, todo mundo hoje que tem um score, que tem um algoritmo, que está com inteligência artificial, tem que prestar muita atenção, porque senão bate aqui, que são multas altas. E, em seguida, atender os direitos dos titulares, que foi o que você comentou. Assim que dá a largada da lei, eu preciso ter um fluxo que a pessoa entra lá para solicitar a requisição do direito do titular do artigo 18. O artigo 19 traz um prazo de imediato a 15 dias para eu responder. Só que eu não posso iniciar o atendimento do direito do titular sem fazer um protocolo. Eu não posso iniciar o direito do titular sem fazer autenticação, porque eu não posso atender direito do titular sem ter certeza que a pessoa é o titular. Sim. Olha que interessante. Então, essa parte de autenticação forte, que é uma questão técnica, ela é essencial para iniciar o fluxo do direito do titular. Eu não posso responder sobre dado pessoal para alguém que eu não fiz autenticação forte de saber se ele é o titular. Nós não sabemos ainda como seria esse portal ainda, se vai ser por formulário, se vai ser por site. Nós não sabemos ainda como que a nossa NPD vai regulamentar essa solicitação, os detalhes. Pensei que ia sair nesse decreto agora, não teve nada. Não teve. Então, assim, vamos comentar aqui o que aconteceu rapidamente.
porque acho que essa parte da fofoca é importante. Falando tudo isso que precisa, agora deu uma largada e o D0, se não foi, né, justamente o próprio dia 26, que ficou todo mundo desesperado, ganhamos 15 dias úteis, que também não é muito. Sim, 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 sim. Continua todo mundo desesperado. Lá no escritório, a gente foi olhar os cronogramas, criamos assim um plano de ação que a gente chama emergencial, para poder subir as políticas, para poder subir os canais de contatos com clientes assim que estavam planejando fazer isso até dezembro. De repente, eles têm que fazer isso até dia 18 de setembro, que eu já vou mostrar. Mas só contando um pouco do nosso, digamos, LGPD Flix, né, que é a nossa série aí dos episódios que aconteceram, né, nós tínhamos a 959 no dia 29 de abril. Então, 29 de abril, a gente contou para o mundo, para o planeta, que a lei ia entrar em vigor dia 3 de maio de 2021. Então, todo mundo fez um plano. Ah, maravilha, 3 de maio, vou arrumar meu plano, meu cronograma. Então, aquilo que eu ia fazer agora, vou deixar para fazer no começo do ano que vem, porque é maio, então vou fazer janeiro, fevereiro, março, abril, né? Tipo, maio, vou usar os 4 primeiros meses do ano que vem, porque agora estou sem grana, tá? Então, todo mundo fez um raciocínio assim, tá? Nós contamos isso para todos. É por isso que parece pegadinha, parece o estilo brasileiro de fazer as coisas, né? Porque, Ok. por que fez isso, então? Se era para entrar em vigor agora, não tinha feito nada disso, né, gente? Não precisava ficar brincando de enganar os outros, que coisa horrorosa, né? Com Não certeza. estou tirando a importância da lei entrar em vigor. Só estou dizendo que a gente vai criando insegurança jurídica e a gente vai gerando um problema de planejamento, de ficar fazendo vai e vem. Vai e vem é contraproducente. Né? Você faz todo mundo fazer um plano, depois você faz todo mundo ter que refazer o plano. Isso é perda de energia financeira e Estresse. deixa todo mundo surtado, literalmente. Eu por exemplo, estou sem dormir nas últimas 48 horas com essa história inteira aí, né? Botei maquiagem aqui para cobrir as olheiras, né? Bem-vindo ao clube, é É verdade. bem-vindo, né? Então, em seguida, quer dizer, quando a gente falou, será que vai caducar? Tinha 60 dias mais 60. Quando o próprio Congresso renovou nos primeiros 60 dias, está todo mundo dizendo, estamos no ritmo. Porque no final fica mostrando um desalinhamento de lideranças. E isso faz o dólar subir, faz o euro subir, faz tudo subir, esses desalinhamentos políticos. Isso é ruim para a economia. Independente do assunto ser dados pessoais, isso é ruim para a economia do Brasil, a gente ter guerra política. Isso é um fato, né? Então, quando a Câmara, na sessão deliberativa, aprovou o substitutivo da 959, né, mesmo indo contrário ao que o relator, deputado Damião Feliciano, tinha pedido, né, que na época ele tinha dito para já entrar em vigor imediato, foi aquele anúncio do Damião que deixou todo mundo estremecido, mas pelo jeito ele sabia uma coisa que a gente não sabia e que depois foi o que aconteceu, né? E E confesso que aí, ignoramos, viu, Patrícia? Confesso que muita gente ignorou, pensou que aquilo não ia dar certo e de não uma hora ia, para outra revirou. Confesso isso, viu, Patrícia? tirou daqui, ó, tirou daqui, né? Exato. E foi um consenso com o governo que seria então 31 de dezembro. Então o pessoal pensou, bem, tá, não vai ser maio, vai ser 31 de dezembro. Todo mundo lembrou do Anastasia. O senador Anastasia, no 1179, tinha proposto entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. Então o pessoal disse, acabaram voltando àquela ideia do senador Anastasia, consensuaram 31 de dezembro. Maravilha. Só que quando remeteram correndo para o Senado, porque a gente tinha o prazo, né, do dia 26, para não caducar, ninguém imaginava, na hora que começa a sessão, que já vinha a declaração do presidente, Davi Alcolumbre, na hora que ele abre falando que o Senado tinha feito, que o Legislativo tinha feito a sua parte, que a autoridade tinha sido já criada por lei e que o Congresso, então, não iria segurar a entrada em vigor se o Executivo não fez a sua parte, que foi, então, um recadinho que ele deu ali naquele momento. Quando ele diz isso, arrepiou todo mundo. Todo mundo ficou arrepiado, para o bem ou para o mal. Né? Tem Sim. os que estavam emocionados para o bem, dizendo vai sair, e tem aqueles que estavam, meu Deus, né? E O negócio agora? vai sair agora. Né? E então ele conseguiu trazer essa justificativa de que não poderia, que estava preclusa a matéria
na época lá do 1179, e retirar o artigo 4º, que era justamente o artigo da prorrogação, inserido na MP 959. Por ser, né, um projeto de conversão, nós temos um artigo específico da Constituição que diz que quando você dá essa mexida numa medida provisória e ela vira um projeto de lei de conversão, você precisa aguardar o tempo da sanção presidencial para poder ter a entrada em vigor efetiva, né? Só que aí tem aquele debate se retroage a data, porque ela passa a ter a redação, o texto, nesse caso, como tiraram o artigo 4º, se teria então o texto dos 24 meses, do dia seguinte da promulgação, foi promulgado no dia 14 de agosto de 2018, o dia seguinte era 15 de agosto de 2018, quando você conta 24 meses, né, praticamente sairia ali dia 16 de agosto de 2020, que é um domingo, a lei entraria em vigor no dia seguinte, 17 de agosto de 2020. Então, fica pensando assim, o que acontece entre esse período do 17 de agosto, que é uma segunda-feira, até o dia que vai dar 17, 18 de setembro, que vai ser quando dá os 15 dias, quer dizer, dá quase 30 dias de lapso temporal, né, que a gente fica numa lacuna que o Senado vai ter que resolver, né, esse entrave aí. Então, olha a complexidade que a gente conseguiu gerar de discussão jurídica sobre o que está valendo nesse meio tempo, né? Então, porque a redação, quando você tira o artigo 4º, faz, então, o artigo 65 passar a ter de novo essa redação aqui. Nós temos esses dois limbos, Patrícia, como você falou, esses 15 dias agora, o que acontece nesses 15 dias, e nós temos um outro limbo também, a LGPD vigorando até a autoridade... Até a multa. Até a autoridade. Nós temos dois, na verdade. O primeiro limbo que nós temos uma incerteza enorme agora nesse Brasil é: a lei entrou em vigor agora, ótimo, primeiros 15 dias, tudo bem. Desses 15 dias, a lei vigorando até o surgimento da autoridade, primeiro grupo de limbo. Depois, da autoridade até as primeiras multas. Então, nós temos dois momentos de incerteza que todo mundo pode falar que é dono disso. São dois limbos, para 3 limbos até, Patrícia, que isso preocupa, é o que você falou, fruto de uma desorganização, fruto de poderes não se comunicando, não é verdade, Patrícia? Exatamente, exatamente. Aí teve essa nota de esclarecimento do Senado, justamente por conta de tudo isso, até para que a imprensa corrigisse as notas que estavam saindo ali no final do dia 26, né? Então, saiu essa nota mencionando o artigo 62 da Constituição para justificar o porquê que tinha que esperar a sanção presidencial, porque muitos entendiam que se o artigo 4º tinha sido removido, ele nem estava mais dentro do projeto de conversão, então, para todos os fins, a lei já estaria imediatamente vigorando, mas se entende que não, que como foi mexida a medida provisória em projeto de conversão, tem que esperar a sanção presidencial, apesar de que o presidente nada consegue fazer, porque não existe mais o artigo 4º dentro do projeto de conversão, ele não consegue inserir de volta, não consegue mexer nisso, né? Nem nada consegue acontecer nesse sentido. Então, assim, logicamente, o efeito disso foi gerar a pressão do executivo, tanto é que o decreto que o ministro Jorge tinha dito que já estava pronto, que já estava no forninho para sair, sai no dia seguinte, né? Então, assim, o próprio dia 26, quer dizer, que sai todas essas notícias e que teve essa questão do Senado, sai o decreto para aprovar a estrutura regimental da ANPD. Eu acho que é uma pena que esse decreto talvez não tenha saído antes, para não ter sido usado essa justificativa na sessão deliberativa do Senado, sinceramente, né? Então ficou uma coisa de recado de uma parte à outra, e que talvez, se a gente tivesse tomado essa providência uma semana atrás, quando o senador Damião Feliciano deu aquele sinal e que a votação foi suspensa, talvez a gente pudesse ter tido um outro desfecho essa semana, né? Então, desfecho no sentido desse combinado a respeito do prazo, mas agora é o que nós temos
pelo momento. O que dá para a gente extrair um pouco do que saiu no decreto da autoridade e que tem dois lados, né? Todos estavam querendo que a autoridade, depois de tanta demora, já pudesse nascer com mais autonomia, com mais independência, tomando proveito, de repente, de alguma outra autoridade existente, até porque o Brasil é continental e a autoridade, para ela poder atuar adequadamente, ela precisaria já ter um corpo técnico, uma estrutura, então ela tomar esse proveito. Então, havia debates, o Senacom tinha oferecido, aí você falou do CAD e assim por diante. No entanto, já desde o ano passado, já se mostrava que o governo tinha a intenção de manter a autoridade debaixo do seu guarda-chuva, do seu olhar, uma visão mais centralizadora mesmo, dela iniciar ali na presidência, sob a Casa Civil, e se mostrou e se confirmou que é assim que ela foi nascida, né? Ou seja, o decreto regimental está estruturado dessa maneira. Além disso, quando a gente olha os artigos, e se a gente olha depois, não só o conselho diretor, porque o conselho diretor já era para ter 5 diretores indicados pelo presidente, mas quando a gente olha o próprio órgão consultivo, se a gente lembra, desde o ano passado, o órgão consultivo já devia receber indicações de várias instituições, inclusive da própria sociedade civil. E até então, acho que só foram indicados 5 conselheiros e nada mais que isso, inclusive o Danilo Doneda, que foi indicado pela Câmara, o Fabrício Mota pelo Senado, tá? São alguns dos colegas aí que a gente tem indicados. Mas quando você olha o parágrafo 2º, qualquer membro do Conselho Nacional e seu suplente vai ser designado pelo presidente da República, então ele precisa ser o nome ser confirmado pelo presidente, o presidente tem essa possibilidade nessa designação de concordar ou não com aquela designação, então isso está pelo presidente, e se toda essa lista de entidades não, na ausência de indicações, né, dessa lista de autoridades, não houver essas indicações, o presidente escolherá livremente os membros do conselho. Ou seja, se nós não tivermos uma atenção e uma celeridade, não corrermos agora com isso, já que o decreto saiu, é capaz de toda a autoridade, seja o conselho diretor e o órgão consultivo, ficar composto apenas por quem o próprio presidente indicar, e a gente tem que realmente agora focar em trazer para essa autoridade um corpo especializado, técnico, multidisciplinar, e que represente da melhor forma, porque vai ter todo um poder aí de regulamentar o que falta da legislação, bem como fazer todo esse trabalho de receber as consultas públicas, os protocolos dos códigos de conduta, na regulamentação, tem que regulamentar o artigo 12 sobre anonimização, tem que regulamentar o prazo da resposta de requisição de titulares do artigo 19, tem que regulamentar a portabilidade do artigo 18, tem que regulamentar o legado do artigo 63, o que fazer com base legada do O artigo DPO 63, o também, DPO do é necessário ter 41, DPO, tem que 40. regulamentar a transferência internacional do artigo 33 ao artigo 36, quer dizer, tem tanta coisa que precisa ainda ser regulamentada, que é quase como se essa autoridade tivesse poder legislativo, ela fosse ainda legislar sobre a lei, sem ter que passar pelo legislativo. Sim, Tá? sim. Então, é extremamente importante essa composição, a gente tem que ficar em cima, de olhos atentos, quem vão ser os indicados, e a sociedade aqui, quem tem vaga, né, para indicar ainda, quem está aqui, está vendo? Ó, 3 de organização de sociedade civil, que comprovadamente atue com proteção de dados, 3 de instituição científica, tecnológica e de inovação, de confederação sindical, tá? Quer dizer, quem eles estão escolhendo e vão indicar, e que isso seja rápido, porque se não for, a forma do presidente devolver o troco também é ele próprio fazer a indicação, ficou escrito isso no artigo. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de informação, né? Porque o decreto trouxe órgãos adicionais que não tinham na legislação do ano passado. Eu marquei de verde
esses órgãos adicionais. Então, o decreto, ele altera algumas coisas, ele aumenta, do ponto de vista regimental da autoridade, o que tinha sido previsto na Lei 13.853. Então, trouxe Secretaria-Geral, Coordenação Geral de Administração, Coordenação Geral de Relações Internacionais, para autoridades se relacionar com autoridades de outros países, Coordenação Geral de Normatização, de Fiscalização, de Tecnologia e Pesquisa. Né? Então, assim, quem vai, né, esses pontos verdes não estavam previstos antes. Assim como, né, tem aqui atribuições específicas, né, trazidas na estrutura regimental. Marquei aqui algumas. É interessante marcar que, numa competência da assessoria jurídica, né, você traz fixar a interpretação na Constituição de leis quando não houver orientação do advogado-geral da União. Então, foi inserido no artigo aqui na estrutura regimental que o advogado-geral da União vai ser quem vai dar essa assessoria jurídica dentro da NPD. Então, dá para ver que trouxe a influência da administração atual aqui, então amarrou, né, como é que vai funcionar a assessoria jurídica. Com a parte técnica, Patrícia. Isso é uma interferência. Sim, me preocupa a parte técnica disso, indo direto para a Advocacia Geral. Será que tem conhecimento técnico para julgar uma lei técnica? Será que só o olhar jurídico é suficiente para julgar uma lei técnica? Me preocupa isso, Patrícia. Exatamente. Aí aqui um outro ponto, né, que lógico, propostas relacionadas a algum ajuste, alguma mudança, vai ser aprovado pela maioria absoluta do Conselho Diretor. O Conselho Diretor são 5 diretores indicados pelo presidente. Então, daí a importância, né, de olhar o Conselho Diretor. E aqui alguns outros pontos que eu marquei também de destaque importantes, né? Então, por exemplo, aqui mostra como é que vai funcionar as indicações. Então, as indicações, quando você quer indicar alguém, você tem que fazer as indicações e mandar para o ministro-chefe da Casa Civil, né? E aí, na ausência das indicações, quem escolhe é o presidente. Então, quem está recebendo as indicações é uma lista tríplice de titular e suplente, que é recebido ali pelo ministro-chefe da Casa Civil, e se tiver ausência de indicação, o presidente ele próprio indica. Não está definido aqui um prazo, então eu acho que o prazo é ontem, né? Porque quando não tem prazo, o prazo é ontem. Patrícia, também para complementar essa lista, nós, inclusive, gente, vocês que estão acompanhando essa live, nós aqui da NPPD também, com esse apoio aqui dessa live, junto com a T-Exames, a NPPD nós já encaminhamos para o Executivo também, através do Poder Legislativo, 2 ofícios com indicação de nomes, tá bom, gente? Para a autoridade supervisora. Pensando nas nossas bandeiras, que é a pluralidade também, participação feminina, participação também mais técnica, nos preocupa, gente, uma autoridade supervisora que não tem, até agora, os nomes que foram indicados foram só profissionais da área jurídica. Onde que estão os nomes dos profissionais da área de TI para fazer parte também da autoridade supervisora? Nós estamos agora, pessoal, falando agora para mais de 500 pessoas. Gravem isso, profissionais de TI. Atenção, nós profissionais de TI. Estamos no momento que a autoridade está sendo composta. Onde estão os profissionais técnicos? Onde estão os profissionais de TI dentro da autoridade supervisora? Precisamos nos ater a isso, porque até agora eles não estão contemplando isso. Patrícia, outra coisa, nós vamos ter, Patrícia, estão acreditando, até agora é uma especulação, mas vai ter uma grande sabatina no Senado Federal para analisar os nomes que o Executivo passará para o Senado. Isso está previsto, Patrícia, para o final de setembro. Para o final de setembro. Então, pessoal, Brasil, profissionais de TI, precisamos acordar. Nós temos até o final de setembro para passar esses nomes para o Executivo, e o Executivo precisa,
Acredita-se que nessa reunião o Senado vai votar diversas outras agências, a diretoria de diversas outras agências, e acredita-se, inclusive essa foi uma matéria que saiu no Estadão também, acredita-se que em setembro será batido o martelo para quem vai assumir a diretoria de diversas agências e também pode ser que a própria ANPD entre aí. Estamos com dois problemas, pessoal, e quero deixar isso bem ciente para todos. Falta de profissional de TI lá na autoridade supervisora e falta também de mulheres. Desculpa, gente, temos que levantar essa bandeira. Falta também a representatividade feminina dentro da autoridade supervisora. Mulheres competentes, a nossa bandeira também, como eu indico a própria Patrícia Peck também para isso. Falta de mulheres e faltam também profissionais da área de TI dentro da autoridade supervisora. Precisamos de uma transparência. Nessa semana aqui agora, nós aqui da NPPD, nós vamos disparar mais um ofício para lá e vamos torcer para que o nosso executivo, na autoridade maior, o presidente Bolsonaro, o ministro Jorge também, aprecie essa nossa petição e trabalhe e preveja uma autoridade supervisora multidisciplinar e cada vez mais transparente. Sim. Fico questionando a transparência dos nomes que foram indicados até agora. Eu quero saber os critérios, queremos saber, sim, a competência técnica, queremos saber os caminhos, porque nós precisamos de uma autoridade plural, multidisciplinar também. Vale a pena até mencionarmos isso. Patrícia, até o final de setembro, precisamos agilizar isso no nosso Brasil, Patrícia. Então, aqui é só um resuminho do priorizar, né? Acho que muitos que ficam assistindo dizem assim, o que eu faço, né? Então, tem que publicar a política de privacidade atualizada em canais digitais, indicar e nomear o encarregado de PO e divulgar publicamente o contato dele, que é a exigência do 41, parágrafo 1º, ajustar clausulado de contratos, né, na posição de controlador e operador, atualizar a política do RH com proteção de dados pessoais, fazer aquele privacy notice, que é o aviso de privacidade nos ambientes de tratamento, principalmente as entradas, que são, como por exemplo, para visitantes em recepção, iniciar a gestão de consentimento, o ideal é ter uma ferramenta de gestão de consentimento, iniciar o atendimento de requisição de titular, o ideal é trabalhar uma ferramenta e um fluxo para isso, para que você possa gerar um número de protocolo e fazer autenticação forte, iniciar uma campanha educativa. Aqui eu menciono que a gente apoia lá no escritório a própria campanha do Instituto Start, que é uma campanha de proteção de dados para a população, uma campanha voltada para criança e adolescente, para as escolas, já com material, com cartilha. Então, quem quiser acessar, é esse que é o link, campanhacidadaniadigital.com.br. Faz o seu avatar, eles têm uma coisinha de você fazer um avatar para apoiar a campanha. Preparar medidas preventivas e para resposta a incidentes, que é bem essa questão do técnico e do jurídico, porque a gente vai ter que cumprir dever de reporte. Lógico que a gente, por enquanto, no 48, tem aquele dever de reportar um incidente a titular e a autoridade específica, mas para quem tem a autoridade do seu próprio setor, como acontece com o Bacen, a Anatel, a ANEEL, a ANS, tá? Você também pode ter que reportar para a sua própria autoridade. No caso do Bacen, com a resolução 4658 de segurança cibernética, você tem o artigo lá do 20 ao 22, o dever de reporte, né? E iniciar o próprio relacionamento com a NPD, né? Se é o caso de protocolar um código de melhores práticas, de cláusula padrão, fazer alguma consulta pública, a partir do momento que a autoridade começar a ser operante, inicia um trabalho de relacionamento com a autoridade. Então, assim, eu quis só resumir em 10 pontos, assim, de para já, né? É para já. Para ontem de manhã ainda, Patrícia. Para ontem, né? E aqui fica uma divulgação do curso online, né, Davis? Esse é um curso de formação, né? É só comigo. Então, ele dá um total de 14 horas, né? E que estão com 20% de desconto aqui especial com a NPPD, né? Que é esse código aqui, LGPD. PEC, a NPPD 20L. Tem esse L no final porque ganha o meu livro, que é esse aqui, quem fizer a inscrição com esse código. Já ganha o livro, porque ganha um voucher da Amazon para ganhar um livro já junto, né? Então fica aqui.
E o Davis me autorizou também a divulgar que a gente está com vagas lá no escritório, está aqui nesse link. Então, com essa corrida toda de trabalho, nós abrimos mais vagas, nós estávamos querendo já chamar novos talentos. Então, quem tiver com vontade de trabalhar com o direito digital e com a proteção de dados, quiser mandar as suas credenciais, a gente abriu aí essas vagas agora para o mês de setembro. Oi? Só entrar no link, não é, Patrícia? Só entrar no link, é só entrar no link. Quantas vagas, exatamente. Patrícia? Nós estamos com 9 vagas. Ótimo. Abrimos 9 vagas, isso. Pessoal, olha que interessante, quem quiser trabalhar aí com a Patrícia, conosco também, eu também trabalho com a Patrícia, gente, ali está um link para entrar nessa área de proteção de dados, está aqui o descritivo, a Patrícia também colocou, ela também divulgou o curso dela, tem super recomendação nossa também, é um foco bem jurídico, não é, Patrícia? Isso, exatamente, um foco bem jurídico aqui. Tem previsão da turma, Patrícia? Então, como ele é um curso online, né, ele está todo gravado para o pessoal poder ficar assistindo às aulas, e aí ele tem as sessões... Já pode começar de imediato, já tem vários alunos que estão fazendo. Eu estou agora, nesse momento, com 120 alunos e a gente tem as lives. Teve a live do dia 20 de agosto, agora a próxima live, salvo engano, deixa eu até olhar aqui, eu acho que é dia 20 e poucos de setembro, e as lives ficam gravadas também. Aí a live é específica, assim, temática para os alunos. Deixa eu até olhar aqui, deixa eu ver só um minutinho, porque eu já conto para vocês. Aqui, no dia 24 de setembro, nós temos a próxima live. 24 de setembro, 24. Super legal. Tem o tema já, Patrícia? Então, praticamente, aí a gente vai poder contar muita coisa. Eu acho que já vai estar com a lei vigorando, hein? E a gente vai estar ali praticamente com a autoridade saindo. Então, é isso, acho que a gente tinha para contar aqui e tirar dúvidas agora, né, Davis? Se o pessoal tiver mandado alguma perguntinha aí dos alunos, eu queria aproveitar só e falar que, olha, tem esse livro aqui também, que foi a coordenação do Felipe Palhares, aí com a Luz fica um pouquinho difícil, mas depois eu posso passar para vocês. Esse material que eu apresentei, Davis, vou te passar para você passar para os alunos, tá? Tá bom, ele fica aí. Mas é de proteção de dados, ele está bem diversificado, bem legal. E para quem está estudando mais, esse aqui do Danilo Doneda, que ele coordena também, deixa eu tirar aqui da luz um pouco, de proteção de dados também, está bem legal também. Estou mostrando porque eu já li, né? Então eu gosto de dar dica de livro que eu já li, porque eu sei que a pessoa vai achar interessante. Vou fazer depois aqui uma curadoria e passo para o pessoal aí do curso, coloco como dicas. Sim, ótimo, Patrícia. Pessoal, olhem que interessante, pessoal, bastante conteúdo que vocês receberam aqui. Vocês viram essa bandeira que nós levantamos, até também vale a pena falar a Patrícia Peck, ela é membro de honra nossa da NPPD também, ela está conosco nessa luta. Tô vendo bastante comentários ali no pessoal dando bastante feedback positivo lá no YouTube, aqui também, o pessoal gostando bastante. Pessoal, vale a pena lembrar, só o ponto que a Patrícia falou, gente, precisamos estar juntos agora. Observem as escolhas dos nomes, tanto para a diretoria da NPD, como também para o conselho diretor, tá bom? Observem bastante isso. Nós teremos, nessa semana, gente, acompanhe a NPPD. Essa semana eu estarei conversando com os generais do Exército Brasileiro, falando sobre o Decreto Nacional de Segurança Cibernética, que também tivemos, não é, Patrícia? Foi em janeiro. Isso. Foi em fevereiro desse ano, tivemos o decreto, a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Essa semana, pessoal, acompanhem, porque também corremos o risco, que não quer dizer que é nada negativo também, mas é importante a sociedade estar lá dentro, mas corremos o risco de, caso nós não levamos os nomes para a presidência, pode ser que a presidência também leve para nomes militares, aproveite a estrutura lá da segurança cibernética também do governo para participar dentro da ANPD. Eu vou abrir agora para umas perguntas. Patrícia, o pessoal está perguntando, mas a Patrícia já aproveitou, gente. Calma que a Patrícia vai passar o conteúdo, os slides aí que ela Acabei de passar para o Flávio. Já passou para o Flávio? Ótimo, gente. A Patrícia vai passar aí. Nós vamos liberar aqui para a turma nossa. Lembrando para todos vocês que estão nos assistindo, essa live é bem especial para a nossa turma aqui de PDPP,
do curso que está acontecendo hoje e amanhã aqui na T-Exames. Eu vou abrir agora para algumas perguntas. Tem o Luciano Lourenço, que pediu apenas para pontuar, Patrícia, o Luciano Lourenço aqui, nosso da turma aqui do PDPP, uma empresa pública, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, não poderá ser multada? Isso, inclusive, já estava previsto, não é, Patrícia? Na própria lei. O que você acha, Sim. Patrícia? Sim, exatamente. A legislação ali no capítulo 4, que é da administração pública, começa a partir do artigo 23, ela exime, né, na parte de aplicação de multas, justamente a aplicação do artigo 52, o inciso 2 e 3, que é a multa e a multa diária para o ente público. Mas depois está colocado que você aplica multa se for empresa de economia mista ou se tiver em regime concorrencial, que é que nem acontece com bancos públicos, o próprio Sistema S, tá? Então, assim, logicamente, a administração pública direta, quando você pensa em administração pública direta, secretarias, prefeitura, o governo, ministérios, estes não vai ter aplicação de multa financeira. Na época que isso tramitou, e tivemos um debate legislativo, a defesa foi de não haver uma transferência orçamentária, ou seja, de que quando você tem a multa, essa multa da LGPD, quando arrecadada, ela vai para a arrecadação federal, né, cofres federais. Então, foi essa justificativa, tá, gente? Ótimo. Patrícia, temos mais uma pergunta aqui do nosso querido Matheus Queiroz, aqui também. E eu até achei interessante também, o Matheus Queiroz, ele teve uma oportunidade, Patrícia, e Matheus, você nem sabia que eu vi isso, mas ele teve uma oportunidade que no momento, para o executivo, para o ministro Jorge, tudo, ele participou e perguntou por que não estava plural e se teria alguma previsão de profissionais de TI na NPD. Parabéns, Matheus, por aquela participação sua, eu te acompanhei, Matheus. E ele pergunta agora aqui, Patrícia, será que não seria possível, embora tudo no Brasil é possível, Matheus, mas será que nós não corremos um risco de ter uma nova alteração da data das multas que já está previsto para agosto de 2021, Patrícia? Será que nós não corremos esse risco? Olha, gente, no Brasil, até o passado é incerto, né? Quer dizer, do ponto de vista legislativo, se você tem uma lei e a gente pensa que o legislativo tem o poder de alterar leis, né? E que a gente também, dentro do próprio executivo, tem medida provisória, nada impediria que, quando você chega perto da data de uma aplicação de multa, que você pudesse mudar a lei 14.010. Quer dizer, você não tem uma proibição de que alguém mude uma lei. A questão é como conseguir que isso não se torne antipático perante a sociedade, ou que não se torne uma situação contrária à vontade da época, né? Então, tem que pensar que articulação seria feita nesse sentido, mas dizer que será que não poderia acontecer? Claro que poderia acontecer. A gente está vivendo pedaladas políticas. Só que os impactos, Patrícia, e os impactos, Matheus, podem ser desastrosos. Inclusive, sim, lógico. Estamos até sendo motivo de chacota internacional. Será que a LGPD, lá no Brasil, a lei do Brasil, gente, fora do Brasil estão falando o GDPR do Brasil, estão chamando a LGPD GDPR do Brasil. Será que isso não essa postergação toda hora, não podemos cair em um descrédito internacional? Já estamos caindo. A realidade é essa, Patrícia, não é? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Agora eu vou atender lá o nosso pessoal do YouTube, que eu estou acompanhando eles aqui também. Patrícia, para quem é feito as indicações de cargos para a NPD? E aí até essa pergunta, o nosso André Conceição, que nos acompanha lá no YouTube agora, ele pergunta isso. Bom, André, como a própria Patrícia ela acabou de ler também, as recomendações são feitas direto para a Casa Civil, para a Secretaria-Geral lá da República. Compete, André, o executivo, tá bom? Apreciar os nomes. E aí a população pode, através de seus representantes no legislativo, a população pode indicar os nomes, André,
para o Executivo e compete ao ministro Jorge Oliveira, que é o ministro da Secretaria-Geral da República, tá? Que é uma secretaria mais com status de ministério, apreciar esses nomes e selecionar os nomes que eles querem tanto para a diretoria como também para o conselho e futuramente passar pela sabatina lá do Senado, que talvez, aí tudo indica que seja no final de setembro, quando também o governo tem que eleger outros nomes para outras agências, tá? Então, André, respondido aí para você. Secretaria-Geral da República. André, esperamos que tenha toda a transparência, esperamos que tenha, vamos ver como vai ser os critérios de decisões lá do Executivo. Compete ao Poder Executivo isso, tá bom? André nos perguntou isso. O André... Eu Desculpa, acho que o Marco, ele colocou ali, né, de que tem aquela aprovação do Senado, existe o que eu coloquei para vocês, gente, existe uma sabatina que é feita pelo Senado da lista dos indicados, mas depois a nomeação final, né, a decisão da lista tríplice é do presidente, isso está escrito no decreto, tá? Então, tem sabatinagem dos indicados pelo Senado, mas com toda certeza você tem a decisão ali pelo presidente. Tá? Eu acho que é interessante a gente responder, ou, se você permitir, Davis, uma perguntinha que foi feita pelo Silvestre Severiano, claro, que é sobre as multas aplicadas pelo PROCON, Senacom, se baseadas na LGPD, CDC, Marco Civil, pode ser judicializada. O que eu queria comentar aqui é que tudo sempre vai depender de qual foi a violação. Porque se você tem uma violação baseada em direito de titular, mas que você consegue também embasar em algo que já estava previsto pelo Marco Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, você está numa relação com uma plataforma digital, então o Marco Civil já previa a política de privacidade e o Código de Defesa do Consumidor já fala de transparência e já protege dados dos consumidores. Então, o Ministério Público pode entender que se você não tem atendido uma requisição de um titular sobre o dever de informar sobre que dados que você tem sobre ele e você não ter respondido essa requisição, que isso já estaria sujeito a uma violação e uma multa, e ele amarrar essas três leis, amarrar o Marco Civil, amarrar o CDC e amarrar a LGPD. E a multa que ele aplica é uma multa baseada nisso, não é a multa dos 52. O que ele não vai poder aplicar, ele não vai poder aplicar aquela multa até 2% de faturamento e até 50 milhões de reais, que é uma multa administrativa que só cabe à ANPD, a autoridade aplicar. Mas as multas relacionadas a infrações consumeristas, infrações trabalhistas, as infrações que podem acontecer de regulamentação específica de um setor, como uma multa aplicada pelo Bacen, caso haja, por exemplo, um vazamento de dados de banco, que o Bacen já prevê isso, tanto é que já foi aplicado multa para banco que vazou dados nos últimos 2 anos, por exemplo, isso daí continua podendo. E eles vão poder aplicar os conceitos da lei. O que é dado pessoal pela lei? Quais são os direitos dos titulares pela lei? Né? Por que você não tinha o seu contato do seu encarregado colocado no site que a lei já exige? A lei estando em vigor, o que a lei diz que você tem que fazer já está sendo exigível, já pode ser cobrado, né, de que aquilo esteja sendo cumprido. Né? Então, acho que é isso que é importante da gente prestar atenção. Patrícia, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta bem interessante aqui, a Letícia Ferreira. Inclusive, um grande abraço para a Letícia Ferreira, que me acompanha lá, que acompanha nós lá no YouTube agora, sempre está lá de Santa Catarina, foi aluna minha, advogada bem conceituada lá em Santa Catarina. Ela pergunta assim, Patrícia, as pessoas estão preocupadas com as sanções da ANPD e esquecem da responsabilidade civil e da possibilidade de judicialização imediata. Gostaria de saber a opinião da professora Patrícia, né, sobre a responsabilidade civil imediata. O que você acha, Patrícia? Eu concordo totalmente. Essa é uma legislação que aqui, para a nossa realidade brasileira, devido a essas lacunas e devido a toda essa tramitação legislativa atípica, com idas e vindas, ela tende a ter uma judicialização imediata. Ela tende a demais autoridades começarem a aplicar a lei, como eu disse, correndo na frente até da própria autoridade específica, porque ela ainda não está
devidamente constituída e empoderada e estruturada para agir rapidamente, e aqueles que recepcionarem essas autuações podem fazer defesas ainda em âmbitos administrativos nessas autoridades, mas dependendo daquilo que gerar de discussão, a forma como você tem de tirar a dúvida, né, da discussão é ir se socorrer do juiz, do judiciário. Ou seja, se a autoridade lhe autuar e aplicar uma multa, você vai ou entrar com uma medida, um mandado de segurança, ou vai responder entrando com alguma medida de judicialização para poder entrar com uma resposta com relação àquilo. Então, pode tanto um cliente já querer entrar num juizado especial, num PROCON, dizendo que tem direitos indenizatórios, porque aquela empresa está abordando ele no telemarketing sem ele nunca ter passado dados para aquela empresa. Isso é fato. Sim, Todos sim. nós hoje estamos em casa recebendo ligações de robôs. Às vezes você para pensar como que aquela marca está me ligando. Então, assim, a partir do momento que a lei inicia, você passa a ter a possibilidade de que esses cidadãos queiram exercer seus direitos. A lei traz direitos, ela traz direitos e deveres, mas na parte nova dos direitos dos titulares vai haver um movimento. Né? E aí, assim como havia lá o movimento em cima de um Reclame Aqui, de um consumidor.gov, esses titulares vão fazer movimentos iniciais que podem se transformar numa primeira camada de judicialização. Isso é Já verdade. estava previsto, inclusive, Patrícia, essa previsão de Sim, outros. o artigo 18, parágrafo 8º, diz que o titular pode fazer sua reclamação para os órgãos de defesa de consumidor. A lei trouxe essa previsão. O artigo 18, parágrafo 1º, diz que pode fazer a reclamação para a autoridade, e no parágrafo 8º diz que pode fazer para os órgãos de defesa do consumidor. E é por isso que o Ministério Público já se colocou ali à disposição. Patrícia, um ponto interessante que tivemos com esse decreto agora, gente, é que está previsto, você observou também isso, né, Patrícia? Está previsto que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a população, em primeiro lugar, ela vai abrir um chamado, ela vai peticionar em primeiro lugar para o controlador. Então, se eu suspeito que aquela empresa teve um vazamento de dados, ou eu quero exigir os meus direitos, conforme previsto no artigo 18, em primeiro lugar, e isso, Patrícia, foi interessante que veio do modelo colombiano, gente. A Colômbia já trabalhava assim com a autoridade supervisora dela. Em primeiro lugar, nós vamos entrar em contato com a empresa para solicitar nossos direitos ou reclamar de uma possível violação. Caso aquela empresa não resolva, aí sim vamos entrar em contato com a nossa ANPD. Isso veio, pessoal, bem detalhado agora no decreto que nós tivemos essa semana. Isso não estava previsto na lei. E até bom também falar, gente, nós temos, em primeiro lugar, a lei, depois sai o decreto operacionaliza algumas questões da lei, mas ainda temos que aguardar o quê? O regimento interno da ANPD. E lá, gente, no regimento interno, vão falar questões mais operacionais no dia a dia, como que nós vamos abrir os chamados, como que a ANPD receberá as violações, será que vai ser por e-mail, será que vai ser por um site? No decreto já está escrito que a ANPD oferecerá formas, inclusive facilitadas, para que a população peticione contra o controlador para a autoridade nacional. Isso já está previsto. Então, pessoal, temos que aguardar agora mais o quê? Temos que aguardar o instrumento, né? O instrumento interno, o procedimento interno da ANPD, a política interna da ANPD, que vai dar os detalhes que nós queremos ver, tá? Deixa eu aproveitar, temos tempo para, no máximo, mais umas 2 perguntas, pessoal. Patrícia, o Paulo Pereira, ele pergunta assim, como ficam os direitos de reparação após o vazamento, as fake news, os prejuízos imensuráveis para o país e como mitigar, minimizar isso? Nosso querido Paulo Pereira, grande abraço para você, Paulo, lá de Brasília, é um membro também da NPPD, membro dos comitês avançados, sempre está conosco lá também, viu, Paulo? Grande abraço para você, querido. Patrícia, o que você acha sobre isso? Oi, Paulo. Acho que a sua pergunta ela é bem atual, bem pertinente. De novo, né? Uma coisa é multa, outra coisa é reparação.
né, os direitos de reparação, a partir do momento que você tem a violação e a lei já está vigorando, você tem toda a possibilidade de ajuizar, né, a ação solicitando a reparação. O que acontece que tem sido muito fácil em demais países é que quando você já tem a própria autoridade atuando e uma entidade, né, uma instituição, passa por um processo administrativo de aplicação de multa, você praticamente não tem dúvida, né, da responsabilização daquela empresa. Então, quando você depois entra com uma ação reparatória em cima de um caso em que aquela instituição foi efetivamente considerada condenada, né, no processo administrativo da autoridade, com aplicação de multa, você praticamente vai entrar com uma ação reparatória apresentando essa informação e o juiz vai dizer o quê? Né? Quer dizer, é quase que líquido e certo a reparação. Agora, quando então a gente ainda não tem a autoridade funcionando e depois a gente ainda não tem a aplicação de multa ocorrendo antes de agosto de 2021, o processo de instrução da ação reparatória vai ter que estar muito mais detalhado, porque você vai ter que estar apresentando o ocorrido e a empresa vai entrar se defendendo e explicando para aquele magistrado tudo aquilo que acontece no artigo 48. Ele vai explicar o que foi a violação, quais foram os dados, quais foram as medidas que ele tomou, o que aconteceu, e vai caber ao juiz o entendimento de que se houve a responsabilidade, se não houve, se houve o dano, se não houve, como é que fica o processo reparatório e o que ele vai aplicar de medida reparatória, sanatória, com relação àquele caso. Só estou querendo dizer é que, por enquanto, né, vai ser um caso talvez muito mais detalhado e com mais necessidade de compreensão do magistrado sobre a temática nova da Lei de Proteção de Dados do que quando você já tem o caso decidido pela autoridade e que a ação reparatória vira líquida e certa. Ótimo. Patrícia, para finalizar, uma última pergunta, né? Embora é um comentário, lá no YouTube, o Luiz Alberto Cândida Ramires pergunta: a NPPD, nós vão indicar algum nome para o CNPD? Sim, Luiz, como eu falei no começo da live agora, nós já trabalhamos, nós mandamos 2 ofícios direto pelo Legislativo para Brasília. Nós mandamos direto, na verdade, nós mandamos para o Legislativo, que encaminhou para o Executivo, e depois também nós encaminhamos, Luiz, direto lá para a Presidência da República. Essa semana nós vamos indicar novamente mais alguns nomes também, pensando sempre nessa nossa bandeira, Luiz. Queremos profissionais de TI dentro, e essa é a bandeira que a NPPD defende, queremos profissionais de TI dentro da NPD, lá representativo, atualmente nós não temos, e também a representação feminina também, mulheres, mas que, sobretudo, independente de quem seja, a competência em primeiro lugar, que os profissionais que trabalharão... Acho que isso independe de gênero, né, Davis? Eu acho que, independente do gênero, acho que o fundamental, nós precisamos de uma autoridade eclética, multidisciplinar, híbrida, competente, né? E que ela consiga estar... ela não só vai precisar já trazer pessoas que já se prepararam, né, com mais conhecimento do tema, como ela vai precisar também se capacitar, como ela vai precisar fomentar capacitações. Em outros países tem autoridades que criam programas de treinamento e orientação para pequenas empresas, que criam materiais orientativos para o mercado, que cria até um modelo de homologação de certificação. Né? Então, eu acho que assim a gente vai ter igual temos na Espanha. Isso. Igual temos na Espanha, por exemplo. Na Espanha. Exatamente. O Canadá também tem esse modelo de certificação, né? E eu acho muito importante. Pessoal, em resumo dessa live aqui de hoje, já para terminarmos, pessoal, 2 coisas. Eu conversei, Patrícia, no CNPPD, nós conversamos com autoridades internacionais, inclusive no LGPD Connect, melhor dizendo, né, no evento. Nós tivemos diversos países olhando para o Brasil, conseguimos colocar o Brasil com foco internacional, autoridades, países que já têm a proteção de dados nos países, em seus respectivos países, né? Eles olharam para o Brasil e mandaram diversos recados. Tivemos participação, Patrícia, do DPOs da Arábia Saudita, DPOs da Grécia, DPOs da Espanha, Portugal, Argentina. Eu conversei também com o doutor Francisco Alcunha, do INAI, que é o presidente da Autoridade Supervisora Máxima do México de Proteção de Dados. E, Patrícia, um recado que diversos países mandaram para nós, brasileiros,
que vai muito ao encontro do que nós falamos nessa live, e é com isso que eu quero encerrar, é uma coisa, Patrícia, sabe que os países recomendaram para nós? Uma coisa, Brasil, vocês que vão ter a LGPD, invista em uma coisa, conscientização. Conscientização. Pessoal, e todos vocês que estão assistindo essa live aqui, vocês podem contribuir com a conscientização, contribuir com a entrada da LGPD no Brasil, compartilhando algo referente à LGPD, compartilhe um post que a Patrícia Peck faz, um post lá que eu faço, que a NPPD faz também, que nós da T-Exames, nós vamos divulgar essa live. Tudo isso, gente, só que não é só para compartilhar certificado, não, para virar um banco de certificados. Compartilhe e coloca uma frase, o recado que você entendeu disso, e você já vai estar trabalhando na conscientização para os seus contatos. Pode compartilhar certificados, vocês vão ganhar os certificados dessa live. Compartilhe, sim, os cursos que vocês fazem com a Patrícia, comigo, aqui na T-Exames, na NPPD, as lives, tudo. Compartilhe, isso é bom. Só que coloque um parágrafo, o recado que você quer passar, que você aprendeu naquele conteúdo para todo o Brasil. Essa é a dica que nós damos. E para encerrar também, pessoal, independente se a LGPD vai entrar em vigor agora, Patrícia, ou daqui 1 hora, ou daqui 2 semanas, ou daqui meses, já tem trabalho para o pessoal fazer em casa. Empresas, continuem com o projeto de adequação de vocês. Profissionais de TI, continuem, e também outros profissionais, continuem se capacitando. Eu acho que, gente, a questão é questão de tempo. A LGPD, ela vai entrar em vigor, nós vamos ter a NPD, só que o tempo já é curto. O que nós queremos deixar de recado aqui para vocês com essa live é: continuem fazendo a lição de casa. E olhar como uma grande oportunidade, né, Davis? Eu acho que é isso, sabe? Acho que é uma grande oportunidade. A gente tem que entrar com os 2 pés na proteção de dados. A gente estava esperando que seria o tema de 2020 e é o tema de 2020. Aí, de repente, parecia que ia virar 2021 e agora ficou 2020 mesmo. E acho que a gente tem que trabalhar com o que tem e usar toda a nossa possibilidade de compartilhar conhecimento, usar a NPPD aqui como uma grande rede para promover esse conhecimento, essa influência, e o que a gente puder fazer para protagonizar, para sermos protagonistas dessa história. Né? E é isso, o Brasil é um gigante, nós temos que mostrar para o mundo que estamos prontos. E vamos em frente. Essa é a nossa missão, Patrícia. Patrícia, contatos contigo? Contatos contigo? Ah, sim, claro. Eu botei meu LinkedIn aí, né? Aqui assim, então acho que só me dá um oi lá pelo LinkedIn, eu estou sempre respondendo, aí eu já coloco lá, de repente, também e-mail, WhatsApp, tudo, na medida do possível. Só as últimas 48 horas, meu Deus, que eu nem consegui ver todas as mensagens que aconteceram, eu ainda estou aí vivendo essas últimas 48 horas, gente. Eu apelei, eu coloquei ocupado no meu WhatsApp, Patrícia, senão não dá conta mais. Gente, pessoal, meus contatos também, procurem lá Davis Alves PhD no Instagram, lá, manter contato conosco, sigam a NPPD. Vamos continuar agora aqui com o curso. Quem é profissional aqui está estudando aqui conosco, falar conosco. Eu quero agradecer. Patrícia, obrigado de coração. Sucesso para nós nessa caminhada, Patrícia. Muito obrigado, querida. Obrigada, tchau, gente. Pessoal, live encerrada. Agradeço também a todos vocês que estão no YouTube. Foi um prazer receber a Patrícia. Nos vemos na próxima live aqui da T-Exames, pessoal. Foi um prazer aí receber a Patrícia. A todos vocês que estão terminando de nos assistir aí no YouTube. Acompanhe a T-Exames, diversos webinários que nós fazemos e voltamos aí com próximas lives. Vou continuar aqui agora com o pessoal do PDPP no nosso curso interno aqui da T-Exames. Você que não é aluno ainda nosso da T-Exames, entre no site texames.com.br e pode aí fazer também a formação de PO conosco e participar de diversas lives também, tendo acesso a diversos conteúdos aí exclusivos. Gente, um grande abraço para todos vocês que estão aí no YouTube, gente. Live para vocês